Se você quer entender como gerar resultado no varejo, como pegar uma loja e fazer ela faturar 3 vezes mais em menos de 6 meses, se você quer entender como expandir o seu negócio do varejo e quais são as melhores estratégias para aumentar a sua venda no varejo, fica aí, porque o Bruno tem muita legitimidade e campo de batalha e vai contar tudo isso pra gente. E óbvio, a gente vai ter uma grande discussão sobre como gerar mais resultado no varejo. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Matheus Marcondes. Sou o Cleon Pereira. Porra, Cleon, que energia é essa? Eu sou o Cleon. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou o Bruno Ramos. Então, bora lá, bora começar. Mas antes de tudo, eu quero que você, Bruno, se apresente pra gente, conte onde a gente se conheceu, por que tá rolando esse podcast também. E claro, mano, a tua trajetória, que é uma trajetória foda, com muito resultado e todas as tuas mudanças, enfim, de negócio, tudo que você tá fazendo. Vai lá, mano, se apresenta, fica à vontade. João, muito obrigado por vocês todos aqui, ter me recebido muito bem. Inclusive, a hora que eu cheguei aqui, galera, fizeram pão de queijo, cafezinho especial. Quer mais um café, mano? Quer mais um café aqui pra ti, peraí, tá lá, ó. Ei, cafezinho especial, que aquele ali eu gosto de café, eu sei que aquele ali é gourmet. É ou não é? É ou não é? Eu fui lá comprar hoje especialmente pra você. Muito bom. E só não foi melhor porque o meu moedor de café não chegou ainda, eu comprei um grão especial e moê-lo pra você. Nossa, moê-lo ficou estranho, né? Eu ia moê-lo, cara. Ia moer o grão e trazer um café mais especial ainda. Mas não chegou o moedor de café. Não, mas já foi excelente. Cara, e outra, eu adorei o espaço aqui também. Isso, eu tinha que observar isso. O empreendedor de verdade, ele tá sempre observando tudo, né? Para entender como funciona, para entender qual que é os pontos que tu consegue utilizar no teu negócio. Então, a ideia da Toca o Sino, cara, é fantástico. Eu vi que todo mundo tá envolvido com o negócio, isso... Eu bati palma ali várias vezes. É verdade, já vem que já entrou na cultura. O que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Não, então já vem aqui. Então, cara, muito obrigado mesmo pela recepção. E eu sou o Bruno Ramos, eu tenho negócio desde 2014, agora vai fazer 11 anos que eu sou empreendedor e vivo do meu negócio, né? Aí eu fui variando, entrei no ramo da moda, comecei por ali e depois peguei loja de acessório de celular, que foi onde eu consegui dar um boom bem grande assim. E aí também hoje, atualmente, tenho loja de acessório de celular da rede Fox Sounds. Também tive da Celular Center, mas hoje eu já não possuo mais nenhuma loja. Também tenho a Mordena Maçã, que é uma loja revendedora de produto Apple, tá? E também tenho o Ponto de Virada, que é o nosso podcast Ponto de Virada, que é bem legal, inclusive depois eu vou deixar aqui o convite para vocês. Show. E também atualmente estou mexendo com compra e venda de imóveis de leilão. Tá? Massa. Comecei a mexer com construção, a gente tava conversando, comecei a mexer com construção. Quantos ramos, mano? Vários ramos. E é isso aí. Eu queria aproveitar aqui e conversar bastante coisa produtiva com vocês e tenho bastante história para contar também. Boa. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que antes de eu começar a empreender, quando eu trabalhava no CLT ainda, uma das coisas que eu sempre mapeava, o que eu quero empreender, o que eu quero fazer. Eu tinha muito um desejo. Eu lembro que assim, eu sempre falava assim, cara, eu não quero ir pro mercado de consultoria, porque sempre foi o caminho mais fácil pra mim, eu já tinha autoridade e tudo mais. Acabei vindo, beleza. Mas eu não queria, na época, eu tinha uma crença, não quero consultoria, eu quero empreender com negócio físico. E, cara, eu mapeava algumas coisas, tipo assim, primeiro de tudo, era uma loja de acessório celular. Cara, loja de acessórios de celular e outra era uma ótica. Negócios pequenos que faturassem até 50 mil e que dessem 40% de margem. Dependendo de como fosse feito o negócio, era essa a ideia. Então, a minha ideia era até 3 ou 4 unidades, faturando cada uma 50 mil, cada uma deixando de margem líquida lá no final de 10 a 20 mil reais por mês, sem contar Prolabore, né? Então, margem antes do Prolabore. E aí... depois disso, acabei vindo pro mundo da consultoria e tudo mais, aí eu tenho o Toca o Sino, mas eu sempre mapeava isso, sempre mapeava esse ponto, assim, de fato, esse tipo de negócio, assim. Eu lembro que a gente se conheceu, basicamente, se quiser contar um pouquinho dessa história, dentro de uma consultoria que você estava aplicando, trocamos ideia e tudo mais, porque eu queria ter uma loja de acessório de celular. E a gente conversou isso também. Cara, naquela época era dentro do Continente Park Shop ali, né? Eu tava dando uma... Isso faz uns 5 anos, né? Mais ou menos, né, João?
Uhum. uns 5 anos atrás, aí eu peguei a loja, né? A loja estava vendendo, faturando 55 mil, Uhum. e aí fiz a consultoria de um mês ali e entreguei 125 mil, tá? Boa. Isso com o mesmo time. Isso eu gosto bastante de Boa. comentar essa parte que Sim, sim. às vezes o cara acha que entrou um milagroso ali, desceu um milagre e vendeu pra E caralho. sem cortar a cabeça, né? É, sem cortar a cabeça, cara. Com uma gerente. Não, esse detalhe é importante também. Com uma gerente que já tinha de gestão 20 anos. Foi E eu desafiador. com 20 e pouquinhos, 24. Tu tem que dobrar, por exemplo, assim, tu chegar e ter que dobrar uma pessoa que tem de gestão o que tu tem de idade. E ela olhar pra ti e ver assim, não, cara, eu tenho que seguir porque isso vai dar resultado. É uma parte difícil, assim. Foi uma parte das mais difíceis dentro dessa consultoria que eu dei. Boa. E teve resistência, sim, Bruno, na época? Claro, É? cara. Porque pensa comigo, eu já era sócio daquela rede de empresas, de lojas, e que era Celular Center na época, né? E eu encontrei uma moça que era gerente há muito tempo e a galera não respeitava, tá? Não respeitava, de ao ponto de pegar as coisas e ir embora, sabe? O cúmulo, na minha visão, o cúmulo. E aí eu pedi a apresentação para ela de cada um deles, né? E dela me apresentava, tipo, aquele ali, tá ali e tal, vende meia boca, às vezes sai mais cedo, às vezes se atrasa, às vezes não atrasa. Deu, tá, beleza, e o outro? Não, aquele ali é café com leite, você não pode contar. Pô, como não posso contar? Ele vai vir todos os dias e vai trabalhar bem trabalhado, ele vai vender? Ah, não, cara. No resumo, esse aí que ela falou que era café com leite que eu não podia contar, vendia até em inglês, meu velho. Ô, louco. Caramba! Vendia até em inglês, porque ele falava. Só que, na verdade, tinha bons talentos ali, só não era usufruído daqueles talentos ali. Talvez não tinha o ânimo necessário, a visão de Sim, futuro dentro do negócio e por isso não entregava o máximo. Mano, mas beleza, olha só, vamos voltar aqui porque a gente já foi para um passo adiante. Eu sei que começou lá com a do velho. Conta pra gente o que é do velho, o que começou isso, que nome foi esse, de onde é que veio isso. Tá. Sei que você tem um estilo já mais alternativo, então esses nomes já vêm daí. Conta um pouquinho essa história, essa trajetória, até porque tem muita gente querendo começar e não sabe por onde começar. Às vezes as tuas ideias, os teus insights, a tua história pode inspirar uma galera aí também. Top. Cara, a do velho eu Mano, comecei... e perdão de cortar de novo, mas assim, gente, de novo, só pra vocês entenderem. A história, a ideia de trazer o Bruno aqui é porque vai muito com a nossa visão, é trazer pessoas do campo de batalha, não necessariamente trazer as pessoas mais famosas, mas sim pessoas que estão no campo de batalha, que assim como vocês estão trabalhando, executando, empreendendo e fazendo diversas coisas para fazer acontecer. Assim como nós, o Talksino, que estamos aqui ralando todo santo dia, o Bruno também tá lá na trajetória dele, no mundo dele, na vida dele, fazendo acontecer. Ele começou lá embaixo, com a do velho. Conta aí, mano. Exatamente. Cara, a do velho começou em 2014, né? E eu tinha a ideia de fazer alguma coisa por conta. Eu já trabalhava em loja de skate surf. E aí eu comecei a entender daquele ramo ali. E aí pensei, cara, vou montar 3 camisetas. Vou fazer 3 camisetas. Eu venho de uma família bem humilde. Então as 3 camisetas eu comprei, eu tinha o dinheiro pro tecido e não tinha o dinheiro pra costureira. Aí alinhei com a costureira ali que após eu vender elas eu ia pagar, né? E ela confiou, me deu esse voto de confiança. E vendi as 3, paguei, fiz 6, paguei, e aí foi crescendo a empresa. E aí era em 2015, eu montei a minha primeira loja física, tá? Com escrito de rolinho na parede, com a do velho, a logo da do velho. E aí, Quantos anos tinha isso aí? cara, eu tinha 21, né? 2015, tinha 21. E aí comecei, fiz de rolinho ali e tal. Chamei, na verdade, eu fiz primeiro, daí ficou meio ruim. Aí dei umas 2, 3 semanas, atendi meia dúzia de pessoas, botei um profissional a fazer e tal. E aí com as madeirinhas, eu mesmo botei o piso da loja, sabe? Porque era tipo era aquelas lajotinhas vermelhas. E onde é que era mesmo a loja? Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul? É, no Rio Grande do Sul. aham. Caralho, aí é longe. Não, velho. E tipo, esse detalhe é importante de falar pro público aqui também, que no começo você vai ter que fazer tudo, né? Inclusive, é como eu falei, eu botei o piso da loja. Eu que risquei as paredes, eu que fiz as prateleiras, entendeu? Sim, Então, porque o que no eu início vejo... não tem muito recurso também pra explorar, né? Cara, o que eu vejo muito é as pessoas esperando o momento certo, a hora correta. É. Então, você tem que aproveitar aquele momento, fazer, de preferência quando você tá trabalhando, sabe? Essa é a minha visão de negócio. Cara, eu quero começar, eu não sei por onde,
Cara, trabalha num lugar pra tu juntar recurso, Boa. tá? E com esses recursos você vai tentando arriscar no teu sonho, né? Uhum. E o legal, Então, né, Bruno? essa é uma parte muito E importante. o legal é que tu não tinha um recurso e tu fez o recurso. Tu negociou lá com a costureira e tal pra fazer, começar a fazer as camisetas. Tu não tinha o dinheiro pra pagar. Não tinha, mano. Então, as pessoas acham que pra começar um negócio tem que ter uma grana absurda. E às vezes tu pode arranjar uma forma, né? Pensar fora da caixa de improvisar e conseguir dar o start no teu negócio, Sim, né? sim. Boa. E a gente, quando tá trabalhando, a gente tem Uhum. essa sobrinha, muitas vezes, pra começar a tentar algo, a perder, né? Boa. O Vini Possebon fala uma frase que é muito interessante, que o empreendedor, ele dá um jeito de arrumar recursos para poder, enfim, alavancar o seu negócio, alavancar o seu sonho, injetar de alguma maneira. E você trabalhava onde nessa época? Ou ainda não estava? Eu trabalhava numa loja de surf skate shop. Que era qual loja? Ah, era a Ozzy na época. Uhum. E aí, com essas informações que eu peguei lá na loja, que foi o que eu apliquei no negócio, né? Boa. E aí fui mexendo. Pra ser bem sincero aqui com vocês, dava pra mim sobreviver, de tipo, não precisar trabalhar em outro local. Isso já foi de imediato, já foi depois de 6 meses eu já não precisava mais trabalhar em outro local, já conseguia viver da própria marca. O que isso significa? Faltava o quê? 3, 4, 5 mil? Cara, é aquele faturamento, tipo, o dinheiro da empresa é o mesmo dinheiro da minha carteira, nesse padrão. E aí tu já imagina que não tem cálculo Sim, de sim, custo. Às vezes eu tava com muito dinheiro, às vezes eu tava com muito pouco dinheiro. Nesse padrão aí, conseguia pagar aluguel, essas coisas. E aí a do velho, ela foi dar dinheiro mesmo na pandemia. Uhum. Que na teoria, quem tinha marca de roupa tava perdido. Claro. Quem é que comprava roupa na pandemia, irmão? Pois é. Entende? Então nessa Mas época quem vendia online ganhava grana. que, cara, ganhava grana. Mas aí tinha que ver se esse cara tava preparado na hora da pandemia, né? Estoque, logística, com certeza. Porque a internet era outra também antes da Sim. pandemia, certo? Sim. E aí, cara, eu trabalhava numa loja de acessório de celular, que era a Cellular Center, Uhum. e é que eu vim a conhecer até o João depois. Uhum. E nesse momento que deu a pandemia foi onde a minha marca de roupa deu uma guinada e deu certo, vendendo máscaras e acessórios. Mano, conta legal. essa história das máscaras, mano. Que tu, do nada, na pandemia, começou a vender máscara e ganhar dinheiro. Cara, sobre as máscaras ali foi um lance bem louco. Deu a pandemia, eu tenho asma, bronquite, tudo esses negócios que dava risco, entendeu? Gabaritava ali o público de risco. Passava liso. Eu era grupo de risco, cara, e daí eu comecei a olhar para aquela situação ali e pensar, eu já tava juntando dinheirinho para abrir minha loja de acessórios, e aí eu olhei para aquela situação, pensei, cara, tô ferrado, vou morrer, né? Obviamente, toda notícia fiquei em casa e fiquei consumindo muita notícia da pandemia, da merda que tava dando, lugar de todo o mundo, as pessoas morrendo, caindo na rua. Eu quase morri, né, mano? Você sabe? Não sei. Eu fiquei entubado 15 dias. Sério? Aham. 22 dias internado. Já contei essa história em outro podcast. A gente tem um podcast falando só da minha história. E eu conto exatamente tudo como aconteceu, assim, né? Então eu fiquei 15 dias entubado, 22 dias internado. Ligaram pra minha família falando assim: João, se prepara. João não, falando pra minha família: se prepara que ele não volta mais. E por um milagre de Deus e também por todos os meus históricos antes, eu acho que, mesmo sendo grupo de risco, eu acabei não morrendo, tô aqui, né? Tamo aí. Escapou dessa aí, exatamente. Se tu achou que tu ia morrer, eu tive certeza. Teve certeza. Cara, daí na pandemia, como era grupo de risco, fiquei cagado, achei que ia morrer. E daí comecei a pesquisar muito o que estava acontecendo, qual que era, aonde começou, por que começou, como as pessoas estavam prevenindo. E aí eu olhei, cara, lá no Japão, na China, a galera já estava usando máscara, quase que de forma obrigatória. Sempre eles usaram já bastante, né? Exato, mas ali, tipo, louco isso, né? Louco. A galera, tipo, sai na rua com máscara. Exato. E daí naquela época eu pensei, cara, vai vir pra cá. E aí foi onde eu fiz 300 máscaras. E, Caraca. E peguei olha só, aí pensei, cara, na época eu tava com dinheiro pra fazer uma coleção inteira, né? Eu já tinha começado a coleção e daí eu pensei, cara, vou travar a coleção porque não vai vender, obviamente, e vou fazer essas máscaras, vou arriscar nisso aqui. E aí, cara, vocês lembram aquela data que falaram assim, a partir de hoje só vai entrar em comércio, em local fechado se tiver máscara? Sim. Cara, nem a farmácia tinha. E eu tava forrado de máscara.
Entendeu? Tipo, ao ponto de eu vender as minhas 300 quase num dia na loja que eu trabalhava de acessório de celular. E daí eu chamei um dos sócios, né? E falei, ó, eu tô aqui com as máscaras. Ah, mas ele precisa de nota, não sei o que, não sei o que. Espero que ninguém aí da Receita já venha. Eu acho que não. E aí, cara, precisa de nota, assim, eu falei, cara, vocês que sabem. As máscaras tá aqui dentro da minha mochila. Tem as pessoas pedindo na frente do quiosque, pedindo as máscaras, ninguém tem. Elas não conseguem entrar no mercado por causa disso. Aí, não, então pode tacar a venda aí. Aí fui lá, puxei as máscaras pra cima e comecei a vender. E eu era, na época, vendedor. Sim. Eu não era gerente da loja, não era nada. Eu era só o vendedor, né? A princípio. Sim. E aí, cara, comecei a vender aquelas máscaras. Daí no outro dia, ele me chamou, cara, você consegue quantas máscaras pra quando? Daí eu falei assim, cara, eu consigo 1.500 pra daqui a 2 dias. 3 dias no máximo. Ele, não, fechou. E aí foi onde eu peguei a primeira leva. Daí as minhas máscaras venderam em Curitiba, Rio Grande do Sul, em todos os locais que tinha a loja da Solar Center, né? Boa. Então chegou no momento que eu tinha vendido próximo de 15 mil máscaras. Esse é o poder do varejo, né, mano? Porque assim, vamos lá. A gente no mercado digital, a gente não poderia botar máscara pra vender. O varejo, ele, além do mais de você, às vezes, ser uma loja nichada, ele te dá o potencial de ser uma loja que aproveita as oportunidades. Então, pô, a gente tem um brother, não, tem o João Ventura que ele trabalha em mercado, né? Inclusive, a gente pode gravar um podcast com ele só pra falar sobre mercado. E, cara, mercado, por mais que vende tudo, é muito estratégia de o que eu posso colocar do lado do quê. Então, por exemplo, eu lembro do Noronha lá da Doce Magia, né? Que, cara, ele colocou no caixa algumas coisas muito importantes que ajudaram a aumentar o ticket médio dele. Eu lembro de uma estratégia de um cliente lá do EAG, que ele tinha loja de material de construção. E ele foi entender o que ele poderia colocar no caixa da loja de material de construção que ajudaria ele a aumentar o ticket médio. E sabe o que ele colocou? Sabe? Chocolate? Não, mano. Ele colocou Presto Barba. Porque o cliente dele, maior parte do cliente dele era homem. Homem usa Presto Barba, o homem vai na loja de material de construção, tinha lá Gillette pro cara comprar. Então, o varejo, ele te dá algumas coisas que às vezes não tem sentido, não tem conexão. Como, por exemplo, vou botar máscara para vender numa loja de acessório celular. Mas, óbvio, o momento pedia, era oportunidade, e você poderia colocar porque é uma loja de varejo, mano. Por mais que você tenha um nicho de produto, você poderia botar qualquer coisa para vender ali. E aí fica a pergunta, né? Você que trabalha no varejo, ou você que trabalha em qualquer coisa, qual que é a sua Presto Barba? O que você pode agregar na hora que o seu cliente for passar no caixa ou na sua oferta que talvez não tenha tanto sentido hoje, talvez seja uma coisa fora da caixa, mas pode fazer você aumentar seu ticket médio. Enfim, fica o questionamento. Outro exemplo é a Havan, né? Na Havan, tu vê a loja totalmente diferente do que é no caixa. No caixa, tu vê ali, parece um mercado. Tem salgadinho, tem chocolate, tem doce ali. E tu não vê esses produtos em nenhum lugar na loja. Cara, eu vou trazer o Jô aqui, vou trazer o Jô e o João. O Jô é um colega meu que ele trabalha com merchandising há muito tempo. Só pra gente falar sobre essas estratégias de merchan. Porque são coisas muito legais, assim, muito legais. O jeito que eles montam as ações, de colocar... Pô, o Jô, um colega meu, uma vez ele colocou uma massagista dentro do mercado, cara. Aquilo aumentou as vendas da Piracanjuba enorme, assim, porque ele trabalha na Piracanjuba. Eu tiro o mercado mesmo para um exemplo. Boa. Entendeu? Um exemplo de gestão de estoque, um exemplo de localização de aonde vai ficar cada coisa. Produtos melhores vão ficar na linha dos olhos. Cara, é sinistro, velho. É um mercado assim, ó. Até meio sujo, pra te dizer sinceramente. Porque o produto, aquele meia boca, ele não tem espaço de ficar na altura dos olhos. Não. Exato. Não. Aí, por exemplo, às vezes o melhor produto ou mais caro, ele fica na altura dos olhos. Então, por exemplo, agora eu tô comprando muito vinho, né? Então, quando eu vou comprar vinho, eu sei que se tá na prateleira de baixo, ele não é melhor, ele é mais ruimzinho, é mais barato, 49, 59. Aqui vai estar o de 100, o de 200, então tá aqui nesse ponto. E às vezes lá em cima tá os mais caros ainda, é o mais top. Enfim, o cara vai aprendendo. Eu gostava muito de ver o Sócio, né? Não sei se vocês já viram, do Marcos Lemones. E aí, cara, eu aprendi aquilo uma vez com ele, até hoje gravei na minha mente. Ele foi numa peixaria, e aí ele chegou lá na peixaria, e cara, tava exposto o produto que mais vendia, que eu acho que era salmão. O que mais vendia era o salmão, era o primeiro produto que o cara via. Ele disse, não, tira isso aqui, põe tudo pra trás, porque as pessoas já vêm aqui pra comprar salmão. Coloca os outros produtos bonitos aqui na frente. Cara, olha só que sacada. O teu produto que mais vende, que eu aprendi ali, não é o que tem que ficar exposto.
Se é o que mais vende, já tem procura naturalmente, ele vai pro canto, ele se esconde, entre aspas, e você vai colocar outros produtos que são bonitos que você vende pouco ou que você tem estratégia para vender naquele momento. Por quê? As pessoas são muito visuais. Fora aqueles que elas já chegam decididas para comprar, para elas tomarem a decisão de comprar outras coisas, elas precisam ver. Então você coloca aquele produto na frente. Enfim, cara, aquela foi uma sacada do caralho. Essas sacadas e essas... É claro que mercado tem um nível complexo extremamente maior, logístico, toda a questão de estoque e, claro, um ambiente muito maior. Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 7 anos e meio na 1001, foi meu primeiro trabalho, e tinha muito isso, sabe? E uma das boas práticas que a gente executava lá era mensalmente a gente emitia um relatório com 100 produtos mais vendidos na rede. Nossa. E aí a gente conferia o estoque daquilo pra saber, porque às vezes a listagem daqueles 100 produtos mais vendidos na rede, talvez você estava vendendo pouco na tua loja porque você não tinha estoque ou você estava com saldo errado. Enfim, tem tanta coisa, né, que você pode fazer numa loja, tem tanta oportunidade. O João trouxe, né, cara, às vezes parece que é um produto que não faz nem sentido tá ali, mas depois de bastante teste, né, e hoje em dia o varejo ele tem muito a questão do pegboard ali, que é na frente do caixa, que é aqueles produtos diferentes. Pilha, fita dupla face. São produtos assim que às vezes você esquece. E ele tá ali estrategicamente para que, cara, tô passando aqui, tô no caixa, tô aqui na fila esperando. E até a fila é estratégica, que faz você ficar ali um tempo esperando, né? Sim. Então o varejo tem essa magia, né? De, cara, tem oportunidade para tudo, né, cara? Tem. Você pode expor o produto de uma forma, de outra. Aí, por exemplo, as vendas adicionais, vendas complementares, né? Por exemplo, lá na 1001 tinha fita cross. Era uma estratégia. Tinha o chuveiro aqui que estava exposto para vender. E aí tinha uma fitinha assim... Penduradinha. Exatamente. Com fita dupla... fita dupla face não. Fita isolante. Eu vou ter que instalar o chuveiro, eu vou precisar. Eu vou levar já uma dessa daqui. Mais 10 pila que eu vou colocar. E essas coisinhas, quando o cara vai ver o ticket que ele gastou, é 100 pila, 150 pila, né? Sim. Exatamente. Esse era um assunto que eu até tava falando com o João aqui, porque, galera, vocês que provavelmente não estão vendo aqui, mas aqui o espaço dos meninos aqui é gigante. 360 metros quadrados. 360 metros quadrados. E eu cheguei num momento que, como eu tava com bastante loja, eu olhava para todos os negócios por metro quadrado, entendeu? E pensando quanto que cada metro quadrado me daria de retorno. Boa. Então, isso eu usava para expositores. Tu quer ver um exemplo, cara? Olha agora vai na cabeça de vocês. Chega numa loja de acessório de celular, tá? E vê as películas expostas. Por que eu vou expor película? O cara não vai olhar e falar, eu quero Que botar bonita, uma película. né? Eu já vou decidir. Essa película é bonita, a película é padrão, entende? Transparente. Então a galera às vezes perde espaço, perde metro quadrado, podendo botar algo que realmente ia trazer mais resultado para ela, botando algo que não faz sentido nenhum, certeza. poderia estar numa gaveta. A primeira coisa que eu fazia, eu sempre na hora de comprar as lojas, cara, eu olhava como que tava a loja. Quanto mais caída, melhor. Entendeu? A galera queria comprar loja boa, eu queria comprar loja ruim. Eu queria olhar o ponto bom, Tu ia pagar mais barato. a loja com esse tipo de coisa, película exposta, ali, cara. Tô perdendo, tô de Tá com bobeira uma mina aqui, de ouro ali, cara. né? Mina de ouro. Olhava um monte de gente passando, o vendedor lá no fundo, mexendo no celular, entre outras várias coisas, que o cara vai pegando o toque ali, né, de tocar o negócio. Então, esse tipo de coisa era um que eu observava. Paredão de película. Porra, cara. É verdade, já vi algumas. E, mano, já que você entrou na loja de acessórios, conta como é que você entrou nesse mercado, como é que você começou a ganhar dinheiro, como é que você começou a prestar consultoria e os cases que você teve para tirar lojas aí de 50 mil de faturamento para 150 mil de faturamento. Depois eu quero te fazer mais algumas perguntas de quais são as outras estratégias que a gente pode utilizar no varejo. Bora lá. Cara, show. Vamos lá. Eu entrei na loja de acessório de celular, cara, totalmente por necessidade. Eu já sabia vender. Entendeu? Isso foi um negócio que eu já treino e faço há muito tempo. Só que eu entrei na loja de acessório de celular por necessidade. Eu cheguei aqui, falei pra minha esposa, eu cheguei em 2017 em Santa Catarina. Pela segunda vez, eu tinha vindo em 2014, tentei, não consegui, voltei pra lá e montei a marca. E aí voltei depois de 2017 com a marca, decidida a ficar, sabe? E aí, cara, peguei a loja ali, comecei a trabalhar, na época nem queriam me dar o emprego, eu fui lá, tive que batalhar, lutar, convencer o dono que eu merecia ficar ali. E aí fui entendendo como é que o negócio funcionava. Um dos negócios mais valiosos ali que eu aprendi na Cellular Center no começo é olhar para tudo como
como um negócio, olhar para tudo como uma possível item para eu vender, como o mix era muito grande, entendeu? Assim como depois veio as máscaras, enfim. Mas olhar para o negócio em todo e pensar como que isso aqui funciona, sabe? Porque antigamente eu olhava só, tipo, minha parte é vender, eu vou vender. Então ali foi onde eu aprendi que realmente como que toca isso aqui. Quanto que entra, quanto que sai, qual que é as despesas. E eu comecei a entender bastante sobre o negócio em si, sabe? E a partir do momento que eu comecei a ver lucros, dinheiro entrando, eu comecei, cara, eu preciso ter uma loja de acessório de celular. E aí foi aonde eu fui galgando ali para até chegar o momento de ter uma. A minha primeira loja, João, só para ter uma ideia, foi dentro do Mundo Car. Aqui. Eu lembro dela. Tu lembra? Porque você me falou, eu passei lá no meu lugar, eu vi. Cara, aquela loja. Fox, Bem eu na frente da peguei. Univale ali. Na frente da magia, né? Sim. Na frente da magia. Sim. E aí, cara, aquela loja ali, velho, eu peguei ela vendendo 6 mil, 4 mil por mês. As contas dela era 6. Fora funcionário, né? Então, eu peguei, tipo, com a oportunidade. Da onde eu vim, eu sou um cara bem humilde, assim, financeiramente. E eu cheguei e pensei, cara, qual que é a oportunidade que eu tenho aqui? Eu vou ser sócio de um cara que é multimilionário. Lá onde eu morava, eu não conhecia ninguém que tinha esse poder aquisitivo. Entendeu? E eu tava chegando aqui agora, eu não conhecia ninguém. Eu pensei, cara, é minha oportunidade, vou abraçar qualquer coisa que vier. Então eu comprei na época por 60 mil uma loja que vendia 4. E em plena pandemia, sabe? Então eu. Mais 60 mil porque tinha um monte de estoque também, né? Tinha, sei lá, uns 20, 30 de estoque, mais ou menos. Mas ela vendia 4, sabe? E eu comprei 60 mil, metade, né? Metade da loja, daí eu virei sócio da. Não, loucura. Então, você que foi fazer um negócio bom, não parecia ser tão bom esse negócio. Não, foi péssimo. Pois O aluguel ali devia ser o quê? Uns 2? Uns 2 e pouco, na época, 2,5, se eu não me engano. E aí, cara, eu olhei para aquilo ali pensando, cara, eu vou visar uma parceria com esse cara, eu vou mostrar resultado para esse cara, que é onde até um toque que eu dou pra galera, que a galera é muito individualista e quer fazer resultado para si, só que tu tem que chegar e agregar na vida das pessoas, velho. Antes de pensar nas outras coisas, porque as outras coisas vêm em consequência disso. Cara, é muito legal tu tocar nesse assunto, porque, assim, tudo que o Talk Sino tem hoje e onde a gente chegou é muito reflexo do quanto a gente se entregou e tentou ajudar o máximo possível as pessoas. Quando eu trabalhava com outros players, cara, o que eu trabalhei, me dediquei pra entregar o máximo pra aquela empresa, pra aquele momento, só me trouxe conexões fodas, pessoas que admiravam meu trabalho, pessoas que queriam conversar comigo, trocar ideia comigo, e depois, até mesmo como Talk Sino, o maior contrato que a gente já teve até hoje, e que nos deu tudo isso que a gente tem hoje, né, veio de uma call que eu entrei com o cara e entreguei toda a minha metodologia, é assim, 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 assado. Ele falou assim, tá, cara, quanto é que tu quer pra fazer pra mim? Aí eu falei, então é tanto. Fui lá e fiz pra ele, que no caso foi pro Renato Torres, onde eu prestei uma consultoria, e daí da consultoria que eu prestei pro Renato Torres, entrei no Corpo Explica, e aí a gente veio onde a gente veio parar e tá onde a gente tá hoje, assim, com a relevância que a gente tem no mercado. Por quê? Porque a gente gerou valor para as pessoas de maneira gratuita. Ou quando eu tava trabalhando como CLT, cara, eu trabalhava como se aquilo fosse meu, senso de dono do caramba, assim. Sim. E esse ponto, as pessoas me viam como sócio do negócio, achavam que eu seria sócio e acabaram me dando muita relevância e eu criei muitas conexões. Tanto que o Talk Sino, ele acelera muito rápido no início por conta das conexões, assim. Então, isso que você tá falando é totalmente real. De chegar a agregar valor, cara. Chegar a agregar o máximo de valor. Então, foi isso que eu visei na época, cara. Aí você fez? E aí eu fiz. Aí a loja de 4 mil foi pra 20 e poucos. No outro mês já. Então, com uma funcionária. Boa. E aí já começou a dar lucro. E aí eu vi, cara, valeu a pena. E daí mostrei, ó, tá aqui, ó, o resultado é esse. Não, fechou, beleza. Ó, o outro mês, pô, o resultado é esse. A loja dava prejuízo, então agora passou a dar... dava até mais que 40%, eu vi que você comentou os 40% ali, dava até mais, cara. Então era lindo de ver. Então eu chegava e apresentava esse resultado. Daí ele chegou e falou assim pra mim, cara, vamos fazer uma consultoria então. Eu tenho uma loja aqui, eu tenho uma outra loja lá, e aí comecei a fazer as consultorias. E até foi onde a gente se encontrou. E, cara, todas as lojas que eu comprei depois disso foi nessa mesma pegada. A loja caindo, eu chegava, olhava, conversava com o vendedor, aqui já tem um problema grave. Aí eu olhava a exposição dos produtos, outro problema grave. Conexão, mercado com C e vendendo produto A.
mercado A vendendo produto C. Sim. Então, essa adaptação... eu fui Porque é fazendo diferente, pra melhorar. possivelmente, tu botar uma loja no Brasil atacadista, que é um mercado aqui, um atacadão Popular. aqui da região, e sai, colocar uma loja no Angelone. Sim, totalmente Então, diferente. talvez os produtos, a forma que tu expõe, tem Público, que, né, tem que pensar um pouquinho até na própria qualidade do produto que você vai colocar lá. Então, sei lá, um Angelone, um Ipo, um Imperatriz Gourmet, talvez é o público A, B que vai frequentar ali. sim, sim. Já o Brasil Atacadista, a gente sabe que 85% é C, D, E Sim, pra baixo, sim. né? Produtos, lojas de poder aquisitivo mais alto, menos produtos, né? Sem empilhar coisa, botar um monte de coisa uma atrás da outra, menos produto, gerando escassez, né? E produtos mais caros, obviamente, com um bom retorno. Né? E daí as pessoas não estavam tendo esse toque dentro da empresa de fazer essa diferenciação de produto para público A e para público C, que parece algo básico, lógico, Cara, mas... essa é uma sacada foda, hein? Exato. E o que mais dentro de uma loja de varejo você percebe que são erros que as pessoas cometem? Vamos falar de acessório celular, daí a gente vai trazendo para outros mercados, né? Mas, cara, quando você entrava na loja para prestar consultoria, quais eram os principais erros que você via e que você conseguia virar a chave e aquilo gerar resultado? Cara, principalmente... Além da película, né? Então, exposição de mais produtos, principalmente as pessoas, cara. As pessoas que entravam... É a mesma coisa que vocês lidar com telemarketing, esse tipo de coisa que as pessoas entram acreditando ser um trabalho passageiro, sabe? Eu fazia essa galera, focava bastante em fazer essa galera entender que a venda é o que ia mudar a vida dela, sabe? E passar uma visão de futuro dentro da empresa, até porque eu era o case disso, entendeu? Eu tinha saído de vendedor a dono da loja. Entende? Então não precisava muita coisa para eles já virem comigo nessa frequência, porque eu tinha o case de sucesso para apresentar para eles. E aí fora disso, cara, eu trabalhava muito e fazia eles entender que eles olhar pro horário deles e falar assim, cara, eu tô trabalhando pouco perto desse cara, esse cara ganha bem mais que eu, nem precisava estar aqui, tá aqui às vezes limpando um negócio no chão. Entendeu? Então eu realmente fazia... Gerava valor pra eles, Gerava né? valor, cara. E principalmente fazer eles entender que o vendedor é a profissão mais importante. Massa. Sabe? Isso eu acho que é uma grande... É uma coisa lógica, mas não acontece. E o que é uma característica de vendedor de varejo, assim, de loja de acessório, que você se importava, que você cobrava? Ou qual rotina e processo que esse cara tinha que fazer? Chegava um cliente, tinha que fazer alguma coisa específica? A gente sempre fazia a estratégia ali desde o momento que ele chegava, a forma de abordar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Sim, bora. Vou te dar um exemplo, João. O Script. script. Quando tu chegava na loja de acessório da Cellular Center, isso depois eu montei em toda a rede, tá? Fala pra mim, qual celular que você tem hoje, João? Um iPhone 16 Pro Max. Tá, 16 Pro Max. Tá com ele aí? Tô. Aí eu já catava ele da tua mão. Ou seja, daqui pra frente, tu vai ter que me dar uma desculpa pra tu ir embora. E não eu te dar uma desculpa pra tu ficar. Entendeu? Porque eu te prendia com o teu celular. Eu tava com o teu bem mais precioso na minha mão. Mas assim, tipo, tu pegava pra ver, pra olhar, como é que era? Exemplo. Daqui o teu celular, vamos simular. Simula aí. Cheguei aqui. Fala aí alguma coisa. Eu queria... tudo bom? Fala, Bruno, tudo bom? Ou, opa, eu queria dar uma olhadinha nas capinhas. Opa, tudo bom? Tudo certo? Tal. Então, isso era uma preocupação primeira que eu fazia. Quer ver alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Eu não falava isso aí. Eu perguntava, falava assim, galera, primeira coisa, o cliente entrou, pergunta se ele tá bem. Essa é a nossa preocupação. Ótimo. Se ele tá bem, se ele quer uma água, se ele quer um café, se ele quer alguma coisa. Tá bem, certificou que tá bem, tá tudo certo. Ele falou de alguma coisa de telefone, a primeira função é tomar o telefone da mão dele. Tá com o telefone aí? Então, assim, qual celular que é? cara, um iPhone 15 Pro Max. Tá com ele aí? Deixa eu ver. Aí você pegava, aí ele já fazia a análise completa do produto, né? Quando tu tá com o produto na mão, tu consegue analisar película traseira, conseguir analisar todo o aparelho. Principalmente esse fato de tu já não poder mais ir embora. Entendeu? Então isso se aplica na loja de acessório de celular ou outros ramos também que você toma ou entende o produto, vê o produto, se interessa. Segunda pergunta chave aqui. Qual que é o celular do teu cliente que você vai tomar? Não, porque loja de celular, loja de acessório é celular, mas, sei lá, se eu for numa loja de roupa, o que você pode entender que pode ser o celular do cliente da loja de acessórios? Ou às vezes pode ser até o próprio celular, o próprio celular mesmo, porque talvez seja o bem mais precioso de todo mundo hoje. Mas, cara, se você tem loja de roupa ou vende qualquer coisa de varejo e você tem atendentes, qual que é o celular do teu cliente?
Qual que é o, entre aspas, o celular que você pode roubar do cara pra prender ele na tua loja pro tempo que você precisar. E daí tinha várias características também. Cada pessoa tem um telefone. E esse telefone, cara, assim como a roupa que tu veste, ele diz muito sobre quem tu é. Entende? Então tem vários pontos aí que é interessante da gente ver. O que o iPhone dizia de alguém? Cara, que você pertence a outra tribo. Você pertence a uma tribo que se preocupa com o que tu veste, se preocupa com o que tu faz, com o que as pessoas veem de você. Então é um cara provavelmente que se liga na tecnologia, entende o que está acontecendo, sabe? Então o fato da Apple é tu pertencer a uma tribo. Já vi gente lendo mão, gente lendo corpo, análise comportamental, mas agora análise de perfil de celular, velho. Tem várias coisas, Mas daí pegava o celular do cara. Oi? Aí analisava o celular, via se analisava, mostrava, porque daí, tipo... Por que acontece bastante em loja de acessório do celular e tipo de comércio que é em passagem? Tu não consegue prender o cara. Por exemplo, eu tô na frente de uma loja de celular e eu tô num quiosque, ou pode ser um sorvete, ou algo que eu esteja vendo num quiosque, ou numa vitrine. Eu tô sentindo pessoas passando atrás de mim, entendeu? Então, ao mesmo tempo, o meu cérebro pensa, cara, é pra lá. E daí você vai dando desculpa e vai pra lá também. Segue a manada. Entende? Então é um ponto que a gente segurava o cara. Outra coisa que a gente sempre fazia, e sempre faz até hoje, é... Cara, pra que você quer utilizar? Entender qual que é o trabalho dele, o que ele gosta de fazer de lazer e por aí vai. O cara tem empresa, ou o cara tocou no assunto de negócio, que ele toca um negócio, ou que ele gerencia um negócio, ou que ele faz... Que negócio que é? Deixa eu ver. Entende? Então eu usava muito esse deixa eu ver. Porque as pessoas, por exemplo, João, tu tem orgulho do que tu faz hoje? Pra caramba. O que você faz? E aí a pessoa já vinha... Foi assim que a gente começou a conexão, né? Você falou, o que tu faz hoje? Não sei o quê. Deu, trabalho numa empresa. Tu caiu nesse raporzinho lá, João. Caiu nesse Com certeza. Agora o cara tá aqui produzindo conteúdo, olha aí. Boa. Mas é basicamente isso aí, cara. Então tinha um script, eu olhava muito para as pessoas, tá? Entendendo o que ele era, onde que ele era, qual que era o sonho desse cara. Então eu dava atenção onde normalmente a galera da loja, ainda mais por ser uma rede muito grande, não dava. Só tratava como número, ou tratava como aquela pessoa mesmo, o que ela faz. Que é o que eu vi que vocês aplicam muito bem aqui também. Que eu entendi ali que uma menina queria sair, o que é? Não, é autoclaus. Não, entendi. Porque você já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está se passando e por aí vai. E outra pergunta que eu queria te fazer, né? Tem mais alguma coisa que na hora de vender vocês usavam para aumentar ticket médio? Ou fazer oferta? Triangulava alguma coisa? Alguma venda casada? O que você vem na tua mente? Assim? O gatilho da curiosidade. Tu já viu? Viu que chegou? Entendeu? Então, em vez de eu te perguntar, cara, tu quer ver? Você viu que chegou? A pessoa, o quê? Aí eu vou lá e mostro. Entendeu? Eu não pedi autorização para mostrar as coisas. Até porque é uma loja de acessórios, então acessórios às vezes eles são muito chamativos. Exato. E cara, às vezes a pessoa não quer comprar, mas se ela vê, ela achar bonitinho. Por exemplo, eu fui numa loja desses acessórios e aí tava lá em promoção aquele astronautazinho que vai que ilumina tudo. Cara, ela me mostrou, ligou assim, já tinha visto isso, mas vou levar, mas não queria comprar, não precisava comprar. Mas tava em promoção, ela me mostrou, a gente tem aqui, legal, vou levar. Entendeu? É uma coisa que acessório chama muita atenção. E principalmente o gatilho de curiosidade. Tu já viu que chegou? Ele vai perguntar o quê? Aí eu vou lá e vou te mostrar. Porque as pessoas muitas vezes pedem autorização para mostrar as coisas. E isso não existe, cara. Então você tem que aplicar bastante o gatilho de curiosidade. Então você já viu que chegou? Olha só isso aqui. Então eu não tô perguntando se tu quer ver, se tu tem horas. Eu só tô falando que eu vou te mostrar. Entendeu? Então essa parte... Por exemplo, outra coisa... Quer dar uma olhada numa película? Quer dar uma olhada em alguma coisa? Não, velho. Quero. Vai conversando, vai distraindo o cara, vai batendo gaveta. Isso aí eu falei, cara, vou batendo gaveta, o cara tá falando comigo, eu tô batendo gaveta, tô indo pra lá, falando com ele, olhando, dando atenção, conversando com ele. Daqui a pouco eu tava com o produto na mão, na frente, só esperando o acenar aqui, ó, pra fazer. Entendeu? Então encurtava esse caminho. Boa. Eu acho que isso é um negócio bem legal também de falar pra galera. Pra encurtar o caminho das coisas, sabe? Pra não pensar, cara, é uma película que tá lá dentro da gaveta, talvez tenha, talvez não tenha. Então é um caminho muito distante. E eu encurto tudo isso aqui por um só cenário de cabeça. Vamos. E o cara, vamos. E aí você vai e bota. Aí dá pra fazer aquelas perguntinhas do sim, e depois vamos colocar essa película. Sim, mas faz muito sentido porque tu tira todas as barreiras da frente do teu cliente, né? Então, as pessoas têm muito... Eu tenho muito... Eu quando eu vou numa loja,
Eu não gosto de ser atendido, eu gosto de comprar quieto, de ficar analisando, de ver as coisas e Chato tudo pra mais. caramba. Mas quando as pessoas vêm e me atendem, porque às vezes tu entra, não, só quero dar uma olhadinha. Mas daí tu vai precisar de ajuda, tu tem que, agora eu quero ajuda, né? Tem que voltar. É aquele cliente que o vendedor não gosta. Mas eu sou bem querido, eu sou bem querido. Não, mas ele adora comprar, então. O vendedor gosta do que compra. Mas, cara, tem muita estratégia dessa. E tu falando foi me lembrando de algumas, né? Por exemplo, o restaurante italiano tem a luz baixa, a luz amarela, pra pessoa ficar mais tempo no ambiente, né? Diferente do McDonald's, que é fast food, tem que ser rápido, é luz branca, né? Então a pessoa tem que comer rápido e ir embora rápido. Sim. Mas, por exemplo, em algumas lojas a galera entrega cestinho, os vendedores são incentivados a entregar carrinho, cestinho, para as pessoas não ficarem segurando muitas coisas na mão e acharem que estão comprando muita coisa, né? Exatamente. E aí o cestinho ajuda pra pessoa achar que é pouca coisa, então dá pra ir comprando mais. E essas coisas, cara, faz muito sentido e é muito massa, né? Porque toda uma... Eu não vou nem chamar de neurociência, mas é um... Mas eu acho que entra aí um pouco na neurociência Talvez, mesmo, né? A forma de consumo do ser humano tá muito ligado na neurociência. Como eles pensam, como eles agem, como eles sentem. Que ele falou da curiosidade, é um negócio de cérebro, né? Previsivelmente irracional. Exatamente. Inclusive, fica a indicação desse livro, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que fala exatamente por que a gente é tão previsível na hora de tomar decisões e comprar coisas. E aí ele traz nesse ponto, né? Tipo, a gente é super irracional. Se a gente fosse pela lógica, a gente não tomaria a maioria das decisões que a gente tem. Só que a lógica, às vezes, é a irracionalidade. Porque a gente sabe que a gente vai ser irracional. Pô, quem aqui nunca caiu num lance de ancoragem? Pô, ó, a pipoca pequena é 10, a pipoca média é 18 e a pipoca grande é 20. Cara, isso aqui, a lógica tá clara. Só que a gente irracionalmente vai lá e cai nisso aqui porque a gente vai pegar outra. A gente nem vai comer a grande, a gente vai comer só a pequena. Mas como a grande tá tão mais barata, vamos pegar a porra da grande, entendeu? Enfim, e aí o ser humano é assim, né? É muito louco. É verdade. E aí tem várias técnicas, né? Sim. Pra tu atrair cliente, pra tu reter esse cliente e principalmente cuidar dessa equipe. Então, todas as vezes que eu entrava na loja, meu foco não era trocar as pessoas, e sim entender como cada pessoa funcionava e tentar tirar o máximo daquela pessoa e fazer ela ver futuro dentro da empresa. Legal. Aí beleza, aí você começa a ter as suas próprias lojas e tudo mais, aí depois resolve mudar de nicho de novo. Qual que é a ideia? Cara, isso aí é bem interessante a gente conversar, porque eu cheguei em um momento que eu tinha 7 lojas, tá? Eu tava com 24 pessoas contratadas CLT e 7 lojas. E aí, cara, eu olhei para aquilo ali, eu tava, obviamente, com uma ambiência desse perfil de pessoas. Então, o cara que tava do meu lado tinha 60 lojas, o outro cara que tava do meu lado tinha 15, 16 na época. E eu andava com esse tipo de pessoas, então, obviamente, a minha ideia era passar para 10, passar para 15, passar para 20. E aí, cara, eu fui num evento de comunicação e eu entendi, cara, eu tô fazendo o negócio errado. Isso aqui vai aumentar o meu risco, né? Que eu já tava com risco absurdo, tava com bom faturamento, mas o meu risco era muito grande e eu me incomodava muito. Então, por mais que eu tinha gerente, supervisor e por aí vai, eu ainda tinha que bater muito pepino. E aí eu fiquei pensando, eu vou ter que montar um negócio para atrair atenção para mim, para botar minha comunicação nativa, treinar mais, falar na frente das câmeras e ter uma comunicação melhor. E aí foi onde eu montei o podcast. E aí o podcast começou a me tomar tempo também, eu tive que ter essa escolha ali de ou abrir mão de alguma coisa, ou de um ou de outro. E daí eu comecei a vender algumas lojas para investir em imóveis, que é onde eu entro no ramo imobiliário. E também para dar atenção ali pro meu podcast. Mas explica um pouquinho como é que é o teu podcast, qual que é a proposta, qual que é a premissa dele, onde é que tu tá gravando, o que que você faz. Cara, vamos lá. A gente tem o Ponto de Virada, que é dentro do Brasil Atacadista, dentro de uma sala que eu tenho locada lá. Então a gente loca para outros negócios também montar o podcast. Então, por exemplo, o cara que tem um sonho de ter um podcast e não sabe como começar, ele vai ter a sala lá específica só para ele chegar e gravar. A gente dá o auxílio desde criar o canal e tudo mais. Então, o Ponto de Virada, ele nasceu para criar conexões. Então, foi onde eu olhei para o comércio e falei, cara, eu não quero essa incomodação toda, eu quero diminuir a galera, fazer algo, pegar os meus melhores, pegar as minhas melhores lojas e pegar os meus melhores vendedores, meus melhores gestores e ficar com essa galera. E aí eu vou montar um negócio para eu expor a minha cara.
assim como vocês estão fazendo aqui, falando no podcast. Eu visei isso e pensei, cara, eu preciso botar minha cara pro mundo pra galera saber quem eu sou e eu conseguir atrair pessoas de alto poder aquisitivo e de alta conexão pra mudar o teu jogo, né? mudar o Que meu jogo. depois de tanto tempo de campo de batalha, você acaba agora ensinando outras pessoas com as coisas que você, enfim, Exato. testou e colocou pra rodar no campo de Mano, batalha. você levou o Verdun esses dias lá, não levou? Tipo, o Verdun tava lá, os meninos do Muscle Mind, que fazem a locação lá, começaram um podcast conosco, levaram o Verdun. Eu levei Marcos Strider, o Rangel Farias, o Fabiano Marcucci, o Rodrigo Andrade, Mas galera o pesada. grande ponto aqui, velho, é a intencionalidade, né? Super intenção, meu. Vou montar esse negócio porque eu quero ficar perto dessas pessoas pra conseguir falar com essas pessoas e andar lá do lado dessa galera. Do mesmo jeito que você pensou lá atrás, investir pra trabalhar do lado de um milionário, aqui, de novo, mesmo lance, intencionalidade. Intenção dos nossos valores, cara. Tá lá na plaquinha. Tudo que a gente faz aqui tem um porquê. Todas as decisões que a gente toma tem um porquê muito claro. E é muito legal ver pessoas tomando decisões baseadas em intenção, assim. Cara, e daí foi meio louco, assim, foi bem radical, sabe? Porque eu nunca tinha mexido com imóveis, né? Então eu comecei a mexer com isso, comprei imóvel de leilão, que é um assunto que a gente já pode abordar, mas o lance do podcast foi muito legal, porque a gente montou o ponto de virada, pra saber qual que foi o ponto de virada. A gente tem a pergunta principal, né? Daí faz o suspense, será que ele tá pronto? Não, acho que ele... Tu vai passar por isso aí, meu. Boa. Será que ele tá pronto? Ó, eu vou fazer, hein? Vai tomar, é isso. Cara, qual que foi o teu ponto de virada? Aonde você olhou, cara, se eu dar uma guinada pra cá, vai mudar, ou talvez pode não mudar, e mudou. Sabe? Então, data, hora e lugar, daí a pessoa fala, enfim. Daí tem os quadros também de apresentação, agora vai começar o quadro, que negócio é esse? No qual você vai poder olhar para aquela câmera ali e fazer um pitch do seu negócio, fazer algum anúncio de algum evento, alguma coisa que vai acontecer. Legal. Pode ficar à vontade. É um canal que você abriu para as pessoas, né, cara? Exato. Show. E outra, cara, o podcast também é muito legal porque ele é um canal de comunicação. Teve uma treta esses dias, cara, faz acho que umas 3 semanas, com um motoboy ali no centro, que foi, o casal foi super racista com ele, e saiu em tudo que é lugar, foi pra Mil Grau, Parará, fizeram uma carreata pro cara. Isso aconteceu no sábado, no domingo ele tava lá no nosso podcast. Entendeu? Então é um canal de comunicação. Entende? É a nova televisão. A galera é a nova televisão. Sim. Então é muito legal, cara, ser visto como esse cara que vai ser, tipo, tava o cara e o advogado dele, pra cuidar pra ele não falar as palavras erradas, entendeu? Então, porque ia abrir um processo e a partir daquele momento ia ser aberto um processo. Sim. Então, tudo isso eu acho fantástico, assim, sabe? Essa mudança por causa disso, de ser um canal de comunicação e as pessoas enxergarem como... Legal. E aí veio o mercado imobiliário. E aí, João, pensei, cara, eu sempre... O que tem de mais seguro hoje na vida? Não existe nada mais seguro. Não tem mais nada mais seguro do que terra. Fale o que quiser, mas eu nunca vi alguém perder dinheiro comprando imóvel. Exatamente, irmão, exatamente. E aí eu tive uma lição valiosíssima, tá? Quando eu comprei o meu primeiro imóvel de leilão, eu passei na frente da casa. Vocês sabem, já alguma vez viu essa questão de como comprar imóvel de leilão, essa coisa? Já deu uma pesquisada sobre, assim? Você não pode ver, né? Você não consegue entrar dentro do imóvel. Só foto. Então, só foto, você passa pela frente, tu tem o endereço, tudo. Aí eu passei na frente. Show de bola, cara. Não tem ninguém, será? Essa barbada assim, será, cara? Tá, fechou. Aí fomos lá, arrematamos. Aí eu vi que tinha umas luzinhas de noite e tal. Pensei, pô, vai ter gente, né? Vamos ter que entrar com a emissão da posse, tentar conversar com o cara antes, obviamente, e depois entrar com a emissão da posse, caso dê tudo errado. E prolonga mais 6 meses o processo, aumenta o custo da operação, mas igual dá lucro. Aí, pá, cheguei com a carta na mão, um dia que eu tava com o contrato na mão, fui lá na casa. Cheguei lá, olhei, tava aberta a janela, abri o portão, bati, ninguém atendeu, abri o portão, perguntei pro vizinho, faz tempo que não tem gente aí. Abri o portão, entrei lá, não tinha ninguém na casa, a casa vazia. Vazia e pintada. Caramba. Toda a casa pintadinha. E aí eu falei, sério, cara, que barbada, velho. Churrascão, né? Churrascão, dedo pro alto, aquele negócio pra ganhar 100 e poucos mil. Pô, lindo. Não, achei que já tinha fantasma. Não, lindo. Aí fui pra casa, comemoramos pra caramba e tal, legal pra caramba. Aí no outro dia, vou dar uma passada lá na casa. Tinha trocado as fechaduras tudo. Já tava com o contrato na mão. E aí cheguei lá, uma caminhonete dentro da minha casa.
Ué. Caramba, o que que aconteceu, cara? E aí, fui lá, o cara trocando as fechaduras. Aí eu De falei, volta. o que que houve, cara? O que você tá fazendo na minha casa aí? Não, cara, essa casa aqui, o cara me contratou pra eu trocar as fechaduras, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, você tá trocando as fechaduras da minha casa, cara. Eu vou chamar a polícia, tu vai preso? Só isso. Não, não, vou ligar pra ele, liga pra ele. Aí peguei o telefone e o cara, opa, tudo bom? Cara, eu arrematei essa casa. Ele me falou, arrematou o caramba, você tem o que aí na mão? É um jogo, né? Aham, aham. Um jogo de poker. O que Sim. que você tem na mão aí? Cara, eu tenho o pagamento pro. Eu tenho o pagamento do leiloeiro. Eu falei, irmão, o leiloeiro eu paguei já faz 2 meses. Eu tô com o contrato aqui na minha mão. E aí ele falou: não, porque não pode ser, não sei o que, não sei o que. Me manda aí, pode ser em visualização única o contrato pra eu ver, não sei o que. Aí eu falei, cara, não precisa te mandar em visualização única, eu vou te mandar o contrato real, oficial e assinado. Aí mandei pra ele. E ele, pô, cara, mas não vou sair, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Aí chamei a meus amigos e tal, enfileiramos um monte de carro na frente, estacionei o meu carro atravessado na frente, botei Aham. moto dentro do pátio. Foi louco, louco, louco. E aí o cara pegou, não, vou sair, beleza. Não, tu tá com o contrato, eu tomei um golpe, vou sair. Aí saiu. E aí que veio a lição valiosa, João. Não há negócio que tu vá ganhar 100 mil que tu vai lidar com bobinho, com criança pequena, entendeu? Então, até aquele momento, eu achava que ia ser uma teteiazinha, ia ser lindo, do começo ao fim. E ali eu entendi que negócio de 100 mil só entra nego velho, cara, não entra guri novo. Uhum. Entende? Então foi uma lição valiosa pra mim, assim, ó, e quase perdi no grito pro cara. Que loucura. Entendeu? Então, Que é óbvio que tu tá resumindo a história, né, mas que loucura. Que isso? Meu Deus do céu, não, 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 não. Na época tinha mandado, eu tava com outro carro, eu tinha comprado um carro, eu botei na cabeça assim, ó, até um negócio que eu tenho como lei de negócio, assim, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu já boto em prática, porque senão eu perco muita energia pensando como seria, será que eu faço agora, será que eu faço depois? Então, antes do final do ano, eu pensei, cara, eu vou investir em duas coisas, em descer um carro lá do Maranhão, lá daqueles lados, descer de Cegonha pra cá pra ver se isso dá lucro, e pegar uma casa de leilão. E aí eu peguei, fiz os dois. E eu tava com um quidzinho, cara. Cheguei lá na inocência de quidzinho que eu tinha comprado lá da PAC, lá do Maranhão, lá. Cheguei, olhei, não acreditei, cara. Uma caminhonete toda estacionada, assim, com os pneus murchos e todo. Na maldade total, na maldade total. E daí eu pensei, caramba, cara, eu achando que eu era inteligente, super inteligente, e o cara vi que eu era bobo. Eu tava aprendendo muita coisa. Mas Assim que bom como que você tava qualquer. com o contrato fechado, né? Eu tava com a razão, né? Mas pode muita gente até que tá ouvindo isso aqui pode achar que leilão é coisa fácil, que é um negócio que é certeiro, que é coisa linda e cara, é bem complicado, é bem complexo. Sabe, tem muito golpe, muito golpe. Daí quanto mais tu vai entrando no ramo, obviamente tu vai enxergando mais Sim, vai malandragem pegando. ainda mais. É. Então, fica a dica pra você aí, cara, não é fácil, tá? De fato, não é fácil, não é fácil. Não tem E almoço grátis também, né? não tem almoço grátis e quanto mais lucro, obviamente mais lobos vão ter ali atrás mais desse risco, lucro. né? Mais risco, Lobos. com A certeza. gente tem um lobo A aqui. odd é mais alta, com certeza tem mais risco, né? É. Bruno, como é que a galera pode te encontrar? Pode encontrar teu podcast? Fala um pouquinho das tuas redes sociais pra galera te seguir, quem quiser te acompanhar. Vai aparecer também aqui aqui embaixo, aqui o Lobo Tá na coloca descrição. depois, tá na descrição também, mas fala aí pra galera onde que eles podem te encontrar, ouvir teu podcast e tudo mais. Galera, o meu podcast tá no Ponto de Virada, tá? PC, né? Podcast. E daí tem no YouTube, onde vai ter os episódios completos. E também tem os cortes ali no nosso Instagram. Tá? E a minha rede social é Bruno R Negócios. Que aí você vai me encontrar no Facebook, Instagram e por aí vai. Da hora, Boa. Top. Galera, sempre quando a gente termina o nosso podcast, antes de terminar, na verdade, a gente faz uma rodada de sacadas. Então, Bruno, vai pensando a tua sacada aí. Matheus, já tem a tua? Vai lá, então Aqui, ó. manda a tua sacada aí. Boa. Minha sacada, meu ponto de virada. Aí Agora já tu gostou, gostei, né? Matheus. Pô. Cara, é conhecer o teu público. É entender onde você tá localizado, se você tem uma loja física. Porque vocês falaram uma coisa muito importante, né? Não dá pra a gente colocar pra vender, por exemplo, uma loja de celular
acessório numa loja, num Brasil Atacadista da vida, achando que vai ser o mesmo público, vai ser o mesmo produto que você vai vender se você colocar num mercado onde você tem um bairro de um poder aquisitivo maior, né? Então, conheça seu público, entenda o mix de produto que você tem que ter na tua loja, mas principalmente faça testes, aprenda a fazer essas vendas com cross, com produtos adicionais e tudo mais. Mas o principal ponto é conhecer seu cliente. Da hora. Cleãozeira, o que você tem aí pra deixar? Cara, eu acho que pensar fora da caixa, né? O Bruno trouxe várias alternativas que ele tirou da vida aí, de começar um empreender sem dinheiro, tomar o celular do cara pra reter ele ali, o negócio da curiosidade, já viu tal coisa, então são ideias que a gente pensa fora da caixa, né? A gente sai do comum e a gente tem efeitos bem diferentes do normal, né? Então, foi massa. Bruno, qual que é essa cara que você deixa pra galera? Então, galera, começa antes de estar perfeito, não espera, não bota todas as fichas da tua vida no colo de alguém, tá? Então, faz o teu negócio, por menor que seja e por mais simples que ele seja, essa experiência de tu começar a fazer o teu próprio dinheiro ali, ela não tem preço, não tem faculdade que pague, tá? Então, ou tu fazer, cara, eu falo para muitas pessoas, eu falo com bastante gente que tá começando, eu tenho um método Ascender, que é pro cara que tá começando, que ele é CLT, porque é onde eu indico pro cara, desde ele começar, como que ele vai pegar um trabalho. Mano, tá? não dá spoiler, porque vou te chamar pra gravar um podcast só pra falar do método Ascender. Tá. Pode ser? Pode. Então só, não conta ele todo. Tá. Então só um pedacinho. Tá, fechou. Então assim, eu faço pro cara que quer começar a empreender e falo pra ele assim, cara, se você ganhar R$5 com o teu negócio, ele tem um valor, cara, absurdo, que tu não tem ideia. Que não vai ter cursinho que vai te passar, velho. Você ganhar os 5 pilinha aquele, R$5. Pode ser 3. Entende? Mas aquele dinheiro tem um valor absurdo para a tua capacidade de geração, de fazer um negócio rodar e não depender de ninguém. Entende? Então começa, trabalha para alguém, se empenha, faz o negócio rodar, dá dinheiro para esse cara, porque as pessoas só querem a porra do dinheiro. Não sei se posso falar palavrão, eles só querem o dinheiro, mas eles não pensam em gerar dinheiro pro outro. E é gerando esse valor que você vai ter tudo em dobro. O mundo devolve, mano. Pode ter certeza. Galera, a sacada que eu deixo entenda qual que é o celular que você vai tirar da mão do seu cliente. Isso é fundamental. Isso vai aumentar tuas vendas. E não sou eu que tô falando, é alguém que já fez isso e comprovou. E outra coisa também que é muito importante, outra sacada que eu deixo, cara, qual que é o produto, você que trabalha no varejo, qual que é o produto que pode ser a sua Gillette também? O que você pode colocar no seu caixa na hora que o seu cliente for comprar de você, que você pode aumentar seu ticket médio, pode aumentar o valor da sua venda. Então pense nessas duas coisas, aplicando essas duas coisas você já vai ter resultado, tá? Enfim, você que é vendedor, você que é gestor comercial, você que é empresário, não importa quem você for, se você for vendedor você vai trazer a ideia, se você for gestor você vai aplicar a ideia, se você for empresário você vai mandar as pessoas fazerem. Então se apliquem, se atentem e entendam qual que é a Gillette que você vai botar no seu caixa e principalmente qual que é o celular que você vai tirar da mão do seu cliente. Agora, queria dizer que foi um prazer inenarrável te ter aqui, foi do caramba, sério mesmo, pô, e assim, ó, já te convido aqui ao vivo não, né? O quê? Te convido aqui gravado. Te convido aqui gravado, em live, pra gente gravar um próximo podcast só pra falar pra quem quer começar a empreender, pegando as lições da tua trajetória de quem começou a empreender e do método que você tem pra ajudar quem quer começar a empreender. E Bruno, como ritual final, quem vem pro Toca o Sino Podcast... Toca a garrafa. Não, toca a garrafa, toca o sino. Toca o sino, mas com força, cara. Vai lá. Aê!